Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta com a participação do professor Diogo Barbosa e da professora Cleide Paz, da área de linguagens. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Antes de começar com as questões, nós vamos relembrar mais alguns temas. Professora Cleide, tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Conta pra gente quais foram os temas vistos hoje. No 8º ano, a gente trabalhou com mais um esporte de rede, né, o badminton, que é um esporte novo aí para os brasileiros, né, e que tem aí, parece um pouco com o tênis, mas existem as diferenças, nós falamos aí nas aulas. No 9º ano, falamos dos cuidados no esporte de aventura. Vocês, alunos, tiveram a oportunidade de conhecer alguns esportes, de trabalhar alguns esportes de aventura aí nos pets, e a gente trouxe hoje justamente essa preocupação de como praticar com segurança, com mais cuidado, porque isso é muito importante por ser um esporte, né, que mexe muito aí com a questão da segurança. Então a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Ótimo, então vamos tirar as dúvidas sobre badminton. Então agora que relembramos os temas, vamos para as nossas perguntas. 8º ano. Qual a origem do nome badminton? Bem, o badminton ele iniciou na Índia, né, com o nome Boona, só que foi popularizado na Inglaterra, né, por acontecer uma partida de badminton numa propriedade de um duque inglês chamada Badminton House, por isso que ele passou a se chamar, né, o nome passou a ser badminton. Certo. 3º ano. Por que o futebol nas Olimpíadas é disputado por seleções sub-23? Pergunta interessante. Na verdade, essa questão de colocar jogadores sub-23 é exatamente para não virar uma segunda Copa do Mundo, né? Para a gente ter aquela graça, aquela coisa de aguardar, né? A gente fica tão ansioso a esperar na Copa do Mundo de 4 anos. Pensa comigo, geralmente Olimpíadas e Copa tem intervalo de 2 anos. Se eu tivesse as seleções principais, eu ia dar esse gostinho. Então a FIFA ali junto com o COI arrumou um jeitinho, né? É uma forma de você estar preparando os jogadores, né, com menos de 23 anos aí para pegar experiência com a seleção, e lembrando que você pode incluir, né, até 3 jogadores aí com mais de 23 anos para mesclar da experiência ali para o grupo. Lembrando que isso é só no futebol masculino, tá, pessoal? No futebol feminino não. Tanto a Copa quanto a Olimpíada é seleção principal, não tem limite de idade, então a FIFA não fez esse jogo aí. Ok. 8º ano. O badminton é muito praticado aqui no Brasil? Não, ainda não. Como eu falei, é um esporte muito curioso, né, aí para os brasileiros. Mas nós temos vários atletas, né? Hoje nós temos a formação das equipes brasileiras que disputam o badminton. E, por incrível que pareça, é um dos esportes que ocupa aí o 2º lugar de esportes mais praticados no mundo. Mas para nós aqui brasileiros, né, estamos ainda conhecendo, estamos ainda... Tá aí lá frente. Tá dando uma mudada, né? Assim, eu falo, você deve ter recebido na sua escola, né? Chegou um kit há mais tempo. O badminton é um kit relativamente barato, né? Fica fácil do governo comprar um monte. Kit não precisa de um espaço tão grande, eu preciso aí, né? Coloco a rede ali no espacinho mínimo, até menos com uma quadra de vôlei. Uma quadra de vôlei dá para jogar às vezes, né? Colocar 3 redes de badminton e dá para brincar. Até na própria aula mesmo, trouxe aí uma prática, ensinando como é que faz uma raquete de badminton, a peteca. Então dá pra gente, até numa própria aula de educação física mesmo, você pode aproveitar um momento, fazer uma construção de material para depois você colocar em prática. E vale lembrar que o esporte, né, para ele crescer, né, gente, eu sempre falo isso, ele tem que estar presente na escola. Exatamente. Qualquer país que você pegar aí, né, Estados Unidos, que é o país que vai para a Olimpíada e arrebenta, né, com um maior número de medalhas, onde que o esporte começa? Lá na escola. Por que no Brasil nós temos, né, boas seleções de vôlei, nosso basquete já teve um momento, né, o nosso handebol está crescendo, e nós temos aí o nosso futsal e o futebol? É por causa do esporte na escola, são os mais praticados, né, o quarteto fantástico, acho que você falou na última aula. Então se a gente começar aí, dar ênfase no badminton e outros esportes, né, sendo praticados nas escolas, pode ter certeza que um tempo, né, vai aparecer bons atletas aí. Sem dúvida. Ok.
Terceiro ano. Por que o futsal ainda não é um esporte olímpico? É spoiler de mim mesmo de novo, né, gente? Como eu falei, não dá para explicar, né? Não dá para entender o critério do Comitê Olímpico. Eu já escutei de pessoas que trabalham com futebol, trabalham com futsal, que a ideia é, na verdade, o Comitê Olímpico chegou uma vez, ofereceu, né, perguntou para a FIFA, lembrando que a FIFA administra aí o futsal, se ela não toparia trocar o futebol pelo futsal, exatamente por essa questão que eu falei, o futebol nas Olimpíadas, né? Não é que tem graça, eu gosto, né? Mas tem gente que acha sem graça para seleção sub-23, então a ideia foi essa, vamos tirar o futebol e colocar o futsal, né? Que é um genérico aí, é o primo pobre, entre aspas, e a resposta da FIFA é não, né? Por mais que ela administra ali o futsal e o futebol de areia, a ideia dela é que o futebol seja sempre, né, em primeiro lugar. Não sei se é verdade, seria uma das explicações. Como eu disse, o futsal ele atende todos os requisitos aí do COI para poder né? E como você falou, né, Diogo, falando do chão de escola, é o queridinho da escola, né, o futsal. A gente, ao pegar os meninos para descer para a quadra, a primeira coisa que vem é: professora, tem futsal? Tem futsal? Então, assim, é uma situação que a gente fica assim, meio sem entender por que o futsal está fora das Olimpíadas. É isso mesmo. Nono ano. Por que alguns esportes são chamados de radicais ou de aventura, professora? Muito boa pergunta. Toda atividade que a gente vai fazer, que a gente expõe o nosso corpo, ele requer um pouco mais de atenção. Mas a gente fala que os esportes de radicais ou de aventura, a gente chama porque são atividades denominadas atividades perigosas, assim, que expõem demais o nosso corpo e que é preciso ter uma atenção ainda maior, né, na realização. Não dá para você sair de casa e falar assim: hoje eu vou pular de paraquedas. E aí, né, precisa de toda uma logística, de todo um preparo, de um estudo. Então a gente fala que são radicais, além do que também são atividades que soltam muita adrenalina, né, Diogo? Então, Demais. Por isso que a gente fala que são esportes radicais e de aventura por causa dessa força da adrenalina. E apresentam realmente mais risco, não é verdade? Certeza, sem dúvida. Embora assim, né, vale frisar que essa questão do risco é um risco iminente, a sua adrenalina dispara, né, por ter esse risco, mas o esporte radical, né, pessoal, até vou dar um spoiler, a Cleide já falar sobre questão de equipamento de segurança, que é importante. Então, uma coisa assim, né? Por mais que tenha o risco, mas o equipamento ali, ele vai te proteger, né? Teoricamente, não tem que acontecer nada para você se machucar. É realmente aquele gosto, né? Aquela adrenalina de ver que se você não tivesse aquele equipamento, né? O que poderia acontecer, tá? Mas a ideia é todo mundo ficar inteiro aí. Ok. Primeiro ano. Qual a função da gordura no corpo? Por que as mulheres aparentemente têm mais acúmulo de gordura do que os homens? Boa pergunta, né? Eu já até tinha falado um pouquinho sobre isso. É uma coisa muito importante, né, gente? Às vezes alguns alunos perguntam: professor, a gente pode viver totalmente sem gordura no corpo? E a resposta é não. Eu preciso de gordura, né, para diversas coisas. Desde amortecimento de pequenos impactos ali, como reserva de energia, né? A gente fala o seguinte: se, né, duas pessoas, um mais gordinho, um mais magrinho, né, eles ficarem perdidos lá numa ilha e não tiver nada para comer, provavelmente o magrinho vai morrer primeiro, porque não tem a reserva ali de energia, né? O corpo vai buscar essa reserva ali da gordura, tá? Além das questões hormonais, respondendo a pergunta do porquê que aparentemente, na verdade não é aparentemente, as mulheres, né, no geral têm mais acúmulo de gordura mesmo que os homens, tá? Exatamente por questões hormonais. As mulheres ali, para poder manter aqueles hormônios ali do ciclo menstrual, que um aumenta ou diminui, né? Quando um cruza com o outro, dá a TPM, muitas alunas vinham, ele tá rindo, né? A pessoa já posso fazer não, que eu tô de cólica, que eu tô de TPM. A gente entende, né? Eu não tenho esses hormônios cruzando aí, mas para produzir esses hormônios legais aí, você precisa, né, de gordura para poder sintetizá-los.
Eu falo que para os homens, né, entenderem um pouquinho esse processo que você está falando, eles poderiam pelo menos uma vez no ano passar por esse período aí que a mulher passa, para vocês saberem como que é. Mas é isso mesmo, é um turbilhão de emoções, de hormônios nesse momento, né, que realmente desestabiliza mesmo, e a gente tem que ter um pouquinho de compreensão aí na hora da atividade física. Verdade. Quer dizer que então tem um momento específico que às vezes é bom ter a gordura acumulada, como nesse caso, de ficar perdido. E ser o mais magrinho vai morrer primeiro. Teoricamente, né? Se o resgate chegar muito depois, ele teria mais chance. É isso mesmo. 8º ano. Quantos jogadores podem jogar em uma partida de badminton? Como eu falei, é muito parecido com o tênis, né? Então, o jogo de badminton ele pode ser disputado individualmente, um jogador contra o outro, também como em duplas, né? Uma dupla contra outra. O legal do badminton é a questão das duplas mistas, né? Que acho que até tem no tênis também. Exatamente. Está sendo uma tendência hoje, essa coisa de você misturar ali, né? O que eu sempre digo, você colocar às vezes um homem com uma mulher para poder jogar um esporte de alto rendimento, lógico que a questão aí, né, da força muscular, das capacidades físicas do homem provavelmente vão prevalecer no esporte de alto rendimento, né? Nas aulas de educação física a gente põe para jogar, né? Dá para levar legal, igual quando você pode misturar, né, de um lado um homem e uma mulher, do outro lado também um homem e uma mulher, é bem legal, assim como revezamento 4x100, né, que é uma tendência agora, onde a princípio eu vou ter 2 mulheres e 2 homens, né, naquela prova de passar o bastão do atletismo, é uma tendência, vai ter mais esporte aí chegando, desse tipo. Ok, 1º ano. Agora, professor Diogo, uma dúvida também muito comum, que as pessoas falam muito. Por que algumas pessoas comem muito e não engordam, enquanto outras comem pouco e mesmo assim não engordam? Ô, gente, se mata de raiva, não é? Alguns alunos falam isso, a pessoa, meu colega aqui é magrinho, come de tudo, come de onde manda sair para dentro e tal, né? E por que que eu... às vezes, né, faço minha dietinha aqui, não consigo emagrecer, não consigo, né, enfim. Bom, o que isso acontece, pessoal? Principalmente por questão de biotipo. Eu até queria ter mostrado na minha aula, você pegando aí, né, a gente fala, dar um Google aí, se vocês jogarem os biotipos, vocês vão ver lá, né, tanto o biotipo do homem quanto da mulher. Então tem 3 biotipos. Tem um biotipo onde tudo que a pessoa ingere de alimento ali, seria como se o corpo dela fosse um corpo mais primitivo. Vamos fazer essa análise, tá? Lá dos homens da caverna, onde a comida não tivesse acessível ali na geladeira. Onde tudo, né, que essa pessoa alimenta, ela precisasse estocar. Né? Porque ela não sabe quanto que vai ter alimento de novo. Seria como se fosse um corpo desse mais primitivo. Enquanto a pessoa, né, do biotipo ali, do metabolismo que gasta mais, teoricamente o corpo dela sabe que o alimento está ali acessível. Que ela pode gastar, que vai ter mais. Daqui a 3 horas, na hora do almoço, tudo certinho, tá? Existem 3 tipos de biotipo, um está ali no meio do caminho, que você nem engorda fácil, né? E também você não é magro de tudo. Tem aquelas pessoas que são mais magras, né? Que vai comer mesmo difícil e dificilmente vai engordar. Tem aquela pessoa com a tendência, né? Isso aí a gente pode ver, questão genética também, né? Atua demais nisso aí. Da pessoa, qualquer coisinha que ela come, às vezes até de forma saudável, ela engordar ou ter dificuldade para emagrecer. Alguma coisa comentar? Não, é só assim, lembrar que é difícil, né? Você vê uma pessoa do seu lado, você come, continua lá, esbelto. Enquanto você come uma empadinha, parece que duplicou. Um detalhe importante, né? Eu já vi uma estatística uma vez, que esse perfil, né, esse biotipo da pessoa que tem um metabolismo mais preguiçoso, que ela... né, tem a tendência a engordar mais, é a maioria da população, né? Infelizmente. Geralmente o que a gente não gosta vai ser a maioria, tá? Então o negócio é fazer exercício físico regular aí, tentar, né, se alimentar de forma mais saudável. Deixa lá pro seu colega, lembrar, né, gente, que nem esse colega aí que às vezes não tem a tendência a engordar também, né, é interessante ele ficar alimentando mal. E sinal que está saudável, né? Às vezes você vê, assim, uma pessoa que está com um percentual, às vezes, de gordura, né, mais elevado e tudo, e muitas vezes o colesterol dá mais baixo do que uma pessoa que é magrinha. Eu tenho
situações assim, de amigos que tem isso, um filho magrinho e tudo, colesterol alto. E, em compensação, tem outras pessoas que, aparentemente, a gente fala assim, está um pouquinho, né, acima do peso e tudo, mas os exames, geralmente, colesterol e tudo, tá baixo. Então, é algo que precisa, não necessariamente porque eu sou magro, né, que tem um biotipo, né, teoricamente saudável, que eu simplesmente penso que não preciso cuidar que eu estou bem. Sempre a gente tem que procurar, né, observar a nossa saúde, ver quais sinais que ela está dando, para a gente se adequar aí à nossa saúde. Em primeiro lugar, a saúde. Entendido. 8º ano. Quanto tempo dura e como se vence o jogo de badminton, professora? O jogo de badminton, ele acontece normalmente, o máximo que pode chegar a 3 games, né, de 21 pontos. Então, se for o jogo, marcou um game e dá empate 1-1, aí vai para o 3º game. Mas se fizer 2 games a 0, já dá final de jogo, porque não precisa ir para o 3º. Porque vence o badminton quem conseguir fazer os 2 games primeiro. Ok, muito obrigada, professora, porque estamos chegando ao final do Tira Dúvidas de Linguagens. Ficou alguma dúvida? Acesse o aplicativo Conexão Escola e envie a sua pergunta diretamente para o seu professor. Não se esqueça que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. E se você ainda não fez o download do PET7, eu quero lembrar que não só ele, como todos os outros, estão disponíveis gratuitamente no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Lembrando que todas as nossas aulas também ficam disponíveis nas plataformas digitais para você assistir quando quiser. Eu agradeço a presença dos nossos professores e intérpretes de Libras e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã.